Agora sim, estamos iniciando o 6º episódio do podcast Mente, Coração e Negócio. O podcast que traz à mesa a mente e o coração, porque entendemos que as empresas são feitas por pessoas, para pessoas. Eu sou Cris Froze, host deste episódio, e estou aqui compondo a mesa comigo com o Roberto Feijó, meu sócio, Verônica Nicolau, sócia da Inspirar e Resultate também, né? E a nossa querida convidada, Cristina Romano. Obrigado pelo convite, prazer em estar aqui, né, com todos vocês, prazer em estar com quem está de fora, para a gente poder falar de um tema, né, que fala tanto sobre pessoas e tanto sobre organizações. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Cris, um breve apanhado da tua vasta carreira. Um breve. Pois senão a gente vai ter que fazer outro podcast. Porque isso fala muito sobre a idade, né? Então, a Cristina é engenheira civil de formação. Eu me formei em 92 na Universidade Federal de Santa Maria. Naquela época, quando eu fiz a graduação, eu já atuava, né, já trabalhava na Prefeitura de Santa Maria, envolvida com a área de segurança do trabalho. Acabou que eu me formei, eu fui fazer especialização em segurança do trabalho. Quando vim para Caxias, vim para trabalhar numa metalúrgica aqui. E eu não, engenheira civil, né? Então eu acabei indo fazer um mestrado em engenharia de produção com ênfase em ergonomia, né? O que acabou me levando assim para uma série de empresas, não é? E eu lembro também, então, para falar um pouquinho da minha carreira e por que ela foi organizada dessa forma, em 2004. Eu contratei uma empresa em Porto Alegre para fazer uma avaliação de carreira e como eu chegaria lá. E eu queria ser consultora. Mas eu lembro que a pessoa me olhou e disse, tu tem 3 anos de atuação como engenheiro de segurança. E me disse, tu tens que procurar trabalhar em empresas de ramos diferentes, entender diferentes processos, né, Feijó? Isso aí. Porque a engenharia de segurança fala muito sobre isso. Então, foi bem assim. Então, saí da metalúrgica, fui para um frigorífico, foi através de uma Hunter. Desse frigorífico, eu fui parar, então, na empresa em que eu sonhava, e o motivo de eu ter feito o mestrado, não é? Então, uma empresa que produz eixos e suspensões, não é? Voltando à metalúrgica. Dali, fui para uma outra empresa, né, que fazia, então, implementos rodoviários, né? Dessa empresa, eu optei por fazer a minha primeira incursão em consultoria. Então, fiquei 1 ano em consultoria, atendida a empresas fora do Rio Grande do Sul, fazendo análise de risco de máquinas e tal. E isso eu fui levada através da maneira com que eu trabalhei segurança em máquinas, usando ferramentas de ergonomia. E de nada, assim, do nada, a gente diz, ninguém vai em casa te buscar para trabalhar. Então, mas foi assim, né? Eu fui parar na maior empresa do estado, que é a Celulose Rio Grandense, a CMPC, uma multinacional chilena. Fiquei lá por 6 anos. Optei por sair, eu queria muito voltar para Caxias. Quando saí, começou a pandemia. E começando a pandemia, e eu queria dar um tempo, eu queria fazer um doutorado. E acabou que eu fui ser gerente de manutenção, Feijó. Que coisa, né? De um hospital, tocar a obra de um hospital. Isso foi muito enriquecedor para mim, porque tu trabalha com pessoas muito diferentes e num ramo muito diferente do que eu estava acostumada. Até que eu disse, eu vou ficar 1 ano. Quando faltavam 10 dias, eu avisei, faltam 10 dias, eu vou embora. E aí eu retornei a Caxias, né? Menos de 2 meses depois que eu saí de lá, para atuar, então, no ramo de combustíveis. Ou seja, isso é para contar que tudo que eu planejei em 2004, eu fiz na minha vida. Então, trabalhei em celulose, papel, alimentação, metal mecânica. A primeira empresa que eu trabalhei, a gente tinha plásticos também, então, conhecer muitos processos, né? O que eu entendo, então, que finalmente eu consigo estar preparada para atender aquilo que foi desenhado há muito tempo atrás. Muito engenheira, né? Engenheiros adoram planejamento. Então, essa é a minha trajetória profissional. Construiu uma bagagem legal no longo dos anos aí. Acredito que sim, Feijó. Acho que conheci muita gente, né? Da onde eu conheço você. Isso tem um valor muito grande. Isso tem um valor grande, conhecer pessoas, conhecer processos, conhecer organizações. Eu trabalhei em 2 multinacionais, uma francesa e uma chilena, diferentes culturas. A maneira com que as pessoas entendem, ir para fora do país, entender como é que funcionam outras. As culturas são diferentes, a maneira de trabalhar é diferente. O modelo de gestão. O modelo de gestão é diferente. Coisas que a gente aprende, assim, que eu já tinha aprendido anteriormente,
que, por exemplo, a gente atuava, eu trabalhava numa empresa aqui, Caxias Farroupilha, e tinha uma unidade no Nordeste. Não adianta você querer fazer exatamente o que faz no Rio Grande do Sul, no interior de Pernambuco. Não é melhor nem pior. Não existe diferente. isso. É diferente. A mesma coisa. A cultura do Brasil é uma. A cultura no Chile, ainda no interior, a gente está falando do sul do Chile, é muito diferente. E não adianta a gente querer fazer uma troca, porque não funciona. Né? Porque a gente está mexendo em algo que é essência, e a essência não se muda. Não é? Então, eu acho que existe toda uma oportunidade, e eu sou muito grata a essa oportunidade que eu tive de atuar nesses locais, porque isso enriquece muito a experiência como engenheiro. O engenheiro é muito reto nas coisas, mas a gente trabalha com pessoas. E no momento que tu trabalha com pessoas, a gente tem que entender, né? Tu começou falando, né, Cris, as empresas, né, que são feitas por pessoas, e esse podcast é para pessoas. Eu acho que isso é muito verdadeiro. Né? Não adianta a gente saber tudo cartesianamente se a gente não entender que o humano é o diferencial. Exatamente. Muito bom. Isso aí. Cris, e hoje, então, falando um pouquinho sobre NR1. O que é NR1? Nos conta. Vamos falar da tal da NR1. Vamos começar do início. Toda essa tua trajetória profissional, né? Aonde que ela entra ali? Onde é que entra a NR1? Voltada para as pessoas, que isso é muito legal, né? Porque geralmente é para os resultados, mas tem um olhar humano. Eu acho que isso foi um divisor de águas, né? A ergonomia foi um divisor de águas para mim, porque eu era uma engenheira até então, e eu saí de lá outra. Até porque a ergonomia, ela é uma profissão que ela não é, e isso tem muito a ver com a NR1, ela não é uma profissão assim, tu tem que ser médico. Não. Tanto que a minha turma de ergonomia tinha eu como engenheira, tinha educador físico, fisioterapeuta, médico, né? E arquitetos. Então, assim, cada um vai atuar numa área diferente. Então, qual é pela minha formação? É desenho de processo, que é o que eu mais amo, né? Entender. A gente não faz segurança sem entender processo. Então, o que é a NR1 respondendo para a Cris? Então, a gente tem que dar um passinho para trás. Em 1943, puxa, isso é uma aula de história, né? Saíram, então, a consolidação das leis do trabalho. E num dos itens da CLT, ele diz assim, que deveriam existir normas que regulamentassem as questões de saúde e segurança. Isso aconteceu logo depois, em 1978, né, pela portaria 3214. 47 anos já. Logo depois. Coisa bem rápida, né? E aí surgiram as normas regulamentadoras. Inicialmente, algumas de cunho, assim, saíram todas juntas, né? Então, né, eu não consigo entender muito bem como fizeram. A partir do final da década de 90, ali, início dos anos 2000, as normas passaram a ser feitas por comitês tripartites, NR10, que nós comentávamos antes de começar a nossa conversa. Foi uma das primeiras, NR33, NR10. 13, talvez. A 13, tem um pouquinho do texto anterior, mas ela tem. E aí, o que aconteceu? Mas está muito bem colocado. A partir dos comitês tripartites, quem são? São sindicatos patronais, sindicatos de empregados, mediados pelo Ministério do Trabalho. As normas passaram a ter um cunho muito técnico. A própria NR10, né, que a gente comentava, é uma norma muito técnica e que realmente veio, né, proteger as pessoas. Essa proteção muito mais mecânica, Cris, naquele momento, né? Naquele momento, muito voltado para o aspecto físico, né? E até então, até o ano passado, muito voltado ao aspecto físico das pessoas. O que aconteceu? Então, o que é a NR1? Retomando a tua pergunta. A NR1 era uma norma, né, até 2021, porque ela entrou em vigor com o texto atual, não é? Ela era uma norma, assim, de condições gerais, não é? Em 2022, a partir de 2 de janeiro de 22, ela entra como uma norma de sistema de gestão. Ou seja, aquilo que a gente ouvia falar na época, a ISO 9000 da qualidade, a OSAS 18001, que hoje é a ISO 45001 de saúde e segurança, passa a ser lei no Brasil. Não é? Então, passa a dar uma visão muito mais abrangente. Muito bem, em 2022. Em 2024, saem estatísticas do Ministério da Previdência que reconhece a prevalência
de uma piora em saúde mental, que eu vou deixar para falar um pouquinho depois, senão fica muito longa a resposta. E que daí entende, então, que a NR1 que olha todos os fatores que existem no local de trabalho e o ser humano como um todo. Eu sempre, quando falo isso, vem na minha cabeça o homem vitruviano, aquele do Leonardo da Vinci. Né? Nós somos multifacetados. Então, a gente tem o homem físico, a força, a questão do movimento, das limitações, né, que se tem. Mas o homem como um ser que também adoece de uma forma mental. E essa foi uma grande quebra. Então, a NR1 é uma norma de sistemas de gestão, onde se olham os riscos físicos, onde está o ruído, a radiação, enfim, os químicos, os biológicos, os ergonômicos. Aí, então, abrindo para os psicossociais, e a grande inovação foi fazendo a correlação com a NR17 de ergonomia, que é de 1978, claro que com alterações e atualizações, e os riscos de acidentes. Então, o que é a NR1? É isso, é uma norma que olha os riscos de uma maneira muito holística. Então, de uma maneira geral, assim, ela é que vai reger o direcionamento de todas as outras normas que diz respeito à saúde e segurança no trabalho. Tudo. Em resumo, é isso. Exato, perfeito, Feijão. Ela é a norma guarda-chuva. Eu adoro essa coisa do guarda-chuva quando se fala em sistema de gestão. Tanto é que ela traz uma questão que é assim, ó, se tu tiveres um sistema de gestão, hoje, modelo ISO 45001, certificado, então, se tiver um organismo certificador, tu tem o certificado, então tu pode fazer uma atualização a cada 3 anos e não a cada 2. Muito embora a norma diga o seguinte, o sistema de gestão, ele não é engessado, ele acompanha o processo. Eu vou fazer uma alteração numa linha, né, lá, né, na minha manufatura. Puxa vida, eu tenho que fazer uma antecipação desse risco, eu tenho que entender que riscos vão acontecer de uma maneira muito prática. Eu vou colocar um setor de solda aqui, mas eu tenho uma pintura. Eu tenho que fazer análise antes disso, porque daqui a pouco a solda e a pintura não dá certo, né? Juntas, acho que não vai. Falando, não vai dar certo uma coisinha do lado da outra. Puxa, mas para o desenho do processo, isso diminui tempos e movimentos e tal. O meu gráfico espaguete, ele fica mais, né, otimizado. Pois é, mas não dá. Então, a norma traz essa questão, né? Sempre que tu alterar, tu vai ter que alterar o programa de gerenciamento. Isso, para quem já trabalhou, e eu trabalhei muitos anos, primeiro com OSAS 18001, depois com FSC na celulose, isso é básico, né? Estrutural. Então, a norma traz isso. Estou fazendo uma pergunta, Cris, que tu comentaste na norma 45001, né? Ela é uma norma internacional que também rege questões de segurança no trabalho, enfim. A NR1, ela se baseia muito nisso, ela está muito atrelada, ou ela acaba sendo algo muito diferente que não tem muita relação com a norma internacional? Ela está muito atrelada, tá? Porque o que acontece? Pelo menos falando das minhas crenças como profissional. Eu trabalhei de 2008 a 2012, né? Quando eu saí, fui ser tua colega com sistema de gestão certificado. A minha dissertação de mestrado, ela é em sistema de gestão. Depois, a partir de 2014, então, até 2020, eu trabalhei com o sistema de gestão via FSC, né, que é aquela madeira certificada e tal, e tem toda uma certificação por trás que é bastante dura. Ao meu ver, não existe uma outra maneira de fazer saúde e segurança que não seja através de um sistema de gestão, que seja através de um trabalho contínuo de melhoria, o famoso e antigo PDCA. Né? Mas que funciona ainda, famoso e antigo, funciona muito bem. Né? Eu digo que ele é simples, mas ele não é simplório, porque todo simples precisa de muito conhecimento por trás. É que nem a caneta Bic. Né? Ela está aí há muito tempo da mesma maneira, porque foi um simples bem feito. Então, a visão do sistema de gestão, e eu não posso falar da ISO 9000 e de outras, eu posso falar da 45001, da 14.000, porque tem muito a ver meio ambiente, né? Com saúde e segurança, e eu várias vezes atuei nessa área também, junto à segurança e saúde. Não vejo outro caminho, porque os resultados mostram isso, né? Vou dar um exemplo bem simples, porque acho que é importante a gente pontuar algumas coisas para não ficar um engenheirês.
Engenharias é bom. Engenharias é um coisa termo, boa. um termo xérrimo, como eu digo, para ser muito certo. técnica. De 2008 a 2012, eu atuei numa empresa onde eu entrei com 65 acidentes por ano. Quando eu saí, a gente tinha tido 5. Então, a gente teve 90 e poucos % de redução. E o que aconteceu com isso? Acreditar em sistema de gestão. Principalmente em empoderar a gestão. Então, a gente está falando de pessoas. Os gestores têm que estar empoderados, eles têm que saber o que e como conduzir e por quê, principalmente. Não é? Como é interessante isso, né, Cris? A gente fala técnico, né? Normas, e cai nas pessoas. Mas somos pessoas. Exatamente. Somos pessoas. Empoderar a gestão e empoderar as pessoas, aqueles que trabalham fazendo atividade. Né? Acreditar nas pessoas, não é? Esse foi um grande diferencial ali, porque o que aconteceu? A gente trabalhou lá questões de ergonomia. Como é que fazia análise de risco de máquina? Trazia todo mundo. Trazia o engenheiro de processo, trazia o responsável da manutenção da área, trazia a pessoa de suprimentos, 3 empresas prestadoras de serviço, mas a gente trazia o cara que era aquele, assim, escolhido pelos colegas, e isso é muito importante, porque isso está dando poder. Qual é o mais criterioso, para não dizer, né? Qual é o mais criterioso que opera essa máquina nos diferentes turnos? É tal pessoa, ele vai participar. Qual é a referência de vocês? Ele é a referência, porque esse é o trabalho real. Eu brinco com os alunos em sala de aula, então no pós-graduação, eu não comentei isso, eu dou aula desde 2006, só em pós. Esqueçam o título. Se dispam da questão de eu sou. Tira o ego da... E escutem a pessoa que atua na máquina, porque é ela que sabe. Se eu tenho que pegar uma peça quente e eu tiver que segurar essa peça por muito tempo, eu vou queimar minha mão. Mas coloca a luva. Não funciona. Não funciona. Então, tu tem que escutar. A gente teve nesse modelo máquinas que a gente fez e refez 2, 3 vezes. E com a pessoa participando. E na hora que chegava, porque só quem valida é quem faz. E isso evita que o negócio do arrancar a proteção. Eu coloquei, o cara foi lá arrancar. No momento em que ele participa e que ele se sente valorizado, e ele precisa. E que faz parte do processo. Ajudou a definir a... Sim, imagina, tu tem a tua mesa de trabalho, vocês imaginem, e vocês deixam organizada de uma maneira. Aí entro eu, mudo tudo de lugar. Você falou em arrancar proteção, né? Isso é uma coisa que acontece muito em empresas. E é bem pelo fato da pessoa que mais está envolvida não participar do processo. Não participa. Pega a NR12, né? NR12 que trata de segurança em máquinas. Se a pessoa que participa do processo, ela participa da solução, tu tem aí a questão do conhecimento técnico com a experiência de quem, né? E aí tem muita chance de realmente dar certo. Claro que sim. Agora, vai colocar numa proteção que o funcionário vai ter que abrir e fechar para cada peça que vai ter que fazer. Não funciona, ele não vai fazer. Não, ele não vai fazer. Até porque ele tem alguém lá do PCP que está controlando o tempo, né? O tempo. E aí, o que acontece? Quando tu dá o poder da pessoa escolher quem é o colega que vai representar, geralmente tu vai escolher quem? Aquele que representa, aquele que tem uma liderança. Né? A liderança fala muito sobre isso. Em que eu vou chegar e vou dizer para vocês, não, a gente está fazendo assim, eu vou te escutar, eu vou te contar, a gente está fazendo de tal forma, como acontece. Então, a gente conseguiu resolver isso. E por que eu estou contando isso? Primeiro, por uma redução absurda, né, na questão de acidentes. Claro que teve um investimento muito grande, não foi só em máquinas e equipamentos, mas a gente empoderou as pessoas. No momento em que tu empodera e as pessoas entendem o quanto isso é teu, as coisas mudam completamente, né? E isso tem reflexos super importantes, né? Eu lembro, assim, eu estava olhando esses dias uma foto, a 19% de redução em redução de encargos, porque eu tive redução de acidente, não é? Esse dado é bem interessante, né, Cris? E a gente fala de uma cifra muito expressiva, né? Muito expressiva. Eu queria só entrar um pouquinho agora na parte humana, né, Cris, como psicóloga organizacional. E eu estou muito feliz que as empresas estão, né, tendo um olhar mais humano e dando importância a esse olhar, né? E falando agora um pouco da sua parte de engenharia, acidentes de trabalho,
a gente sabe que as pessoas, né, elas estando em um ambiente de trabalho saudável, né, onde os riscos psicossociais são reduzidos, né, porque a gente entende que os riscos psicossociais são todos os aspectos, né, no ambiente de trabalho, aonde as pessoas, né, elas se sintam, são os aspectos do ambiente de trabalho, aonde os colaboradores, né, eles que impactam na saúde deles física, né, emocional, psicológica e social, né? E a gente vê ali as questões como ambiente, atividade, a parte da gestão, né, que é esse olhar de valorização, de reconhecimento, né, aonde tem a questão do assédio, aonde tem a questão do clima de ambiente de trabalho. Sim. Então, tudo isso, né, está sendo visto, né, com um olhar muito diferente. E essa visão, né, da NR1, você percebe que ela diminuiu essas questões, também está relacionada a essas diminuições de acidente de trabalho? Como é que tu enxerga essa relação, né, do olhar humano com o físico, né, digamos assim, das consequências? É perfeita a tua pergunta, porque assim, ó, dizem que tem algo que não tem nada a ver com gênero, ser mulher ou ser o feminino. Mas isso muda muito, não é? Eu acho que no momento em que você valoriza as pessoas, em que você olha elas como pessoas e não como um número, porque é muito ruim quando a gente olha assim, eu tenho, né, um dado reativo que toda empresa usa, que é a frequência de acidentes. Teve um acidente. É um número, é muito frio. Não, teve uma pessoa, não é, que deixou de fazer uma atividade, que sofreu uma dor, uma família que está impactada. E a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que no momento em que tu olha o ser humano como pessoa, tu prepara uma liderança para liderar e não para chefiar. E isso é algo, né, tem uma separação muito tênue, né? Que o líder não é aquele, eu sou amigo de todo mundo, a gente joga futebol todo final de semana. Não é isso. Não é isso sobre liderar. Liderar é ser justo, ter uma visão justa. Existe um momento que você tem que dizer, não tá certo, não é assim, mas eu consigo orientar. Né? Então, eu vejo que a NR1, ela vem, sim, para, eu acredito assim, fechar um ciclo aonde faltava, né? Um ponto importante de referência, que é olhar o humano, né? Como a Cris começou a falar, olhar o humano como centro do todo, não é? Eu comentei, eu era uma engenheira antes e depois da ergonomia. Por quê? Porque tu te desarma e tu te despe um pouco da questão tão técnica para entender as pessoas e ouvi-las, né? O que é muito importante. Ouvi-las e considerar, porque ouvir e não fazer nada também não adianta, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que o trabalho, ele é multidisciplinar, né? Eu entendo que dentro de uma área, né, de saúde e segurança, o psicólogo é mais do que nunca alguém que faz uma diferença muito grande, né, trabalhando junto ao médico, trabalhando junto ao engenheiro, entendendo as pessoas, entendendo as demandas, entendendo o momento que aquela pessoa está passando, porque a gente muda, né? Agora eu vou fazer uma pergunta, né? A gente muda. Né? E a gente passa por momentos na vida também que são diferentes. E a gente leva a bagagem, né, da nossa vida pessoal. Antigamente... Não dá para tirar essa mochilinha, não né? Pendurar no armário, não agora dá. Deixa lá no... Quando mudou muito nesse modelo, né, de gestão, e antigamente, quando a liderança era mais comando-controle, né, não se permitia tanto levar os problemas para dentro do trabalho, né, separa. Hoje, deixa a mochilinha no vestuário, é isso aí. Hoje, com esse olhar mais humano, humanizado, é compreensível que as pessoas cheguem com essa bagagem também, né? Com seus problemas pessoais. E por isso, dessa questão da liderança que você comentou, eu considero muito importante e eu acho que digamos que, ao meu ver, né, nessa parte mais organizacional de gestão, é o principal, porque vamos pensar da seguinte forma.
Não adianta eu implantar medidas, né, a partir de que a gente vai lá, vai fazer um diagnóstico, vai mensurar, vai incluir no PGR e vai ter que ter ações, né, voltadas As demandas que tu psicossociais, encontrou. exatamente. Agora sim, a gente vai, trabalha e sai, né, do ambiente de trabalho. Agora, a gestão, a liderança, ela tem que estar preparada, tem que estar sensibilizada da importância, né, disso tudo, porque é ela que vai fortalecer essa cultura organizacional, né? Porque, de certa forma, quando a gente faz uma transformação, toda transformação é uma mudança de cultura. E é a liderança que vai fortalecer essa cultura. Então, eles que, de certa maneira, teriam que estar bem preparados para isso, sensibilizados. E eu acho que o trabalho começa por aí, né, Cris? Não sei como tu vê isso. Eu tenho certeza absoluta que, assim, ó, o líder, ele precisa não só estar preparado, como ele também ser apoiado como pessoa. Exato. Deixa eu só pegar esse gancho e fazer uma pergunta que eu acho que só vai complementar do que tu ia falar agora. Tem toda essa questão da liderança, sim. Ele tem que dar todo o apoio para que a coisa realmente funcione. Mas é aquilo que vocês estavam falando. A empresa tem que, por trás, estar dando esse apoio, entender que realmente é importante. Para fechar com essa questão que você vai comentar agora, como é que as empresas hoje estão vendo isso? Porque sempre que mexe no bolso, de uma certa forma, se pensa 2, 3, 10 vezes, né? E não tem nada de errado nisso. A empresa precisa sobreviver e a sobrevivência dela vem do capital. Mas, especificamente na R1, e falando nisso que vocês estão falando agora sobre a liderança estar preparada e estar dando apoio. E as empresas, para complementar a pergunta, né? Elas estão entendendo isso como algo que é importante, que vai agregar valor, que é algo estratégico, ou tem muito ainda de entender isso apenas como um custo para atender uma legislação vigente? Feijó, eu vejo isso muito como uma atuação e uma visão de quem está à frente da área de saúde e segurança. Tá? Cris, eu quero complementar essa pergunta, já que a gente abriu um parênteses. Abre o colchete agora. Colchete, isso aí. Você trouxe, enquanto nós estávamos conversando aqui antes do início do podcast, e eu não sei se você repetiu agora, já me perdi logo no início do podcast, mas acho que seria interessante você trazer de novo à mesa os números, né, do porquê a NR1 está sendo alterada agora. Vamos lá. São 3 perguntas em uma, né? Então, te vira nos 30 agora. Em abril desse ano, através do... Vamos falar a fonte, né? Porque nesse mundo de fake news, eu acho que é muito importante a gente ter dados que sejam... fatos de verdade. Fatos, não é? Que transmitam fatos. O site da G1 publicou uma estatística da Previdência Social, onde mostra um aumento de 68% no aumento do adoecimento com doenças de CID-F relacionados a questões emocionais mentais. Sim. Não é? Isso, traduzindo em números, são mais de 400 mil pessoas afastadas por esse tipo de CID. Eu falei também que na Europa começou antes do Brasil, em 2012, não é? E a gente teve a oportunidade de ter um acesso a isso, não fugindo da pergunta, mas eu acho que é importante. A gente teve a oportunidade aqui em Caxias de ter acesso a isso. Talvez tu tenha participado. Teve um congresso ano passado, bem no início da época de enchentes. Foi uma loucura, porque o pessoal de Portugal e Espanha não conseguiam voltar. Um congresso ibero-americano na UCS sobre fatores psicossociais. E aí nós tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho dos colegas portugueses, dos colegas espanhóis, do pessoal da Argentina, do Peru, né, da Bolívia. Culturas diferentes. Culturas absolutamente diferentes, o que demonstra, assim, culturas são diferentes, essências são diferentes, mas seres humanos são seres humanos. Então, se tem muito material já do início dos anos 2012, 2010, de países da Europa trabalhando nisso, não é? Então, isso é muito importante. Isso é importante. Por quê? Porque se a gente abrir a documentação do próprio Ministério do Trabalho, né, o guia de implementação de fatores psicossociais, lá no início traz assim dados da Organização Mundial da Saúde junto à Organização Internacional do Trabalho, que trata de mais de trilhões de prejuízo por pessoas afastadas, não é? Deixa eu fazer um corte então aqui para quem está nos ouvindo. 60% dos problemas de afastamento psicossociais. 400 mil colaboradores afastados, mais de 400 mil. E
trilhões de prejuízo. Será que é importante para nós esse tema? Aí é que tá. E eu tinha dito assim, isso vai muito da visão de quem trabalha na área de saúde e segurança. Então, vamos lá, vamos falar da minha última experiência, né? Eu me desliguei agora no final de julho. Quando eu levei para o meu gestor um cálculo feito pela área, né? Pela tua área, né, Cris? O pessoal do dinheiro, pelo financeiro. Falar em números. Então, e eu sentei com ele e disse, eu queria te dar um feedback aqui, que já passou pelo CFO, né? Foi o pessoal lá da controladoria que fez todo o cálculo, de retorno de 3,5 milhões. Um ramo de negócio onde o diferencial competitivo está no centavo. E é onde tu tem mais de 20 bases de distribuição, todas com fator acidentário previdenciário 0,5. Ou seja, tu está pagando a metade do valor que tu deveria pagar de seguro-acidente de trabalho. E Pela redução. Pela redução. E o que acontece nessa empresa? Eu não posso falar por todas, não é? Mas eu vou falar do que eu tenho a experiência. Uma empresa, assim, ó, extremamente séria, não é? E que sempre entendeu e eu ainda brinquei com ele, nós investimos em torno de 120 mil reais, não é? Para ter todos os dados, eu não estou falando do psicossocial ainda, mas eu preciso fazer um parêntese quanto a isso. Em torno de 100 e poucos mil reais, e tivemos um retorno de redução de encargos de 3,5 milhões. Eu falei da outra empresa que eu trabalhei, onde tem uma foto de um fórum de melhores práticas, porque é uma holding, e eu apresentando lá 19%. Eu nunca vou esquecer, porque foram 350 mil reais de redução. Desculpa, queria só fazer um parênteses de novo aqui agora, né, para ficar bem claro para quem está nos ouvindo também. Quando você fala redução, me corrija se eu estiver errado. Se uma empresa tem um bom desempenho, que tem menos acidente de trabalho, ela acaba pagando menos... Exatamente. Tributos ou taxas, encargos em função disso. Então, é dali que... É aquela que mais importante é a saúde da pessoa, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Mas, economicamente falando, é daí que vem o retorno sobre o investimento. Exato. Eu estou falando assim, então, o PGR a cada 2 anos. Então, que eu faço avaliação de ruído, de todos os químicos. O que é PGR para o nosso público? Programa de Gerenciamento de Riscos. Obrigada. Muito obrigada, Cris, porque voltamos ao engenheirês. Né? Então, assim, por que a venda é importante pela área de segurança? Porque quando você leva um orçamento para ser aprovado, gente, para quem está olhando, meu Deus, eu vou investir 100 mil. Para quê? Para quê? Não que resultado vai me dar? Só que não é só no acidente de trabalho. A gente também precisa olhar, sempre, não tem como. Segurança sempre tem a trabalhista e a previdenciária, olhar as duas legislações. O que isso tem a ver com a trabalhista? Né? Isso tem a ver com redução de insalubridade, que é algo que a gente quer. Não é? Porque assim, 20% do salário mínimo não paga a vida de ninguém. Perfeito. Né? Então, a gente quer... Não é só o dinheiro. De maneira nenhuma. Então, o que eu preciso? Eu preciso entender a condição insalubre para ver o que eu posso fazer para tirar isso. Muito bem. Periculosidade. Bom, periculosidade é um pouco diferente, mas eu consigo daqui a pouco restringir, eu consigo fazer algumas coisas, certo, colega? A gente sabe que a periculosidade é complicada, é inflamável, é explosiva. Na pior hipótese, tem 15 pessoas que estão naquele meio e consegue eventualmente melhorar o processo e deixar uma pessoa. Exato. Por exemplo, na pior das hipóteses. Mas a gente sempre consegue fazer alguma coisa para melhorar. Então, insalubridade, periculosidade, ok. Redução de acidentes, isso é previdenciário. Mas eu tenho também aposentadoria especial. E isso, para mim, é imprescindível. Eu brinco, assim, que eu sou uma apaixonada por pessoas, sabe, doutora? Que bom. Uma engenheira apaixonada por gente. E eu brinco com os meus alunos há 18 anos no pós-graduação, assim, a engenharia mais humana que existe, a engenharia de segurança. Por quê? Porque o deixar aposentário especial... mas eu quero me aposentar com 20 anos. Surdo. Perfeito. É inversão de valores ali, né? É uma inversão de valores. Não adianta se aposentar antes. Né? E outra, o que acontece? Quando tu consegue retirar, quando tu consegue melhorar... Eu tenho uma empresa pequena, eu tenho um compressor dentro da área. Será que eu não consigo botar o compressor fora? Mas eu vou ter que investir numa linha de ar comprimido, daqui a pouco eu vou ter que ter um compressor mais potente. Quanto custa? Quanto que eu pago de aposentadoria especial por mês? Faz a conta e vê qual é o payback disso. É muito rápido. Então, a mim me parece, né, que o que falta é que quem trabalha com segurança do trabalho, muitas vezes,
tem um olhar muito tecnicista e muito pouco holístico. Não se coloca no lugar, né, do empresário e não consegue explicar para ele. Eu, quando levei isso, né, o meu gestor me olhou e ele era o empresário, eu respondi direto, o empresário me olhou assim, tu nunca me falou isso. Para ver, né, que empresa maravilhosa que investiu tudo isso. Não, nunca falei. Ah, mas eu achei que a gente estava fazendo, né, para cumprir legislação, para as pessoas, enfim. Pois é, a gente fez. E isso não é só cuidar. E outra coisa que falta no engenheiro. A gente vai cuidar das pessoas, mas a gente tem que cuidar da empresa. Perfeito. E isso depois eu vou pegar esse gancho para a NR1 também. Porque não é só cuidar das pessoas, é cuidar da empresa também. Né? Porque, assim, se as empresas não existirem, as pessoas vão trabalhar no quê? Né? Então, eu acho que isso é uma questão muito... É uma base, né? É uma base. O trabalho, de certa maneira, ele também é algo que traz benefícios para o psicológico, né? Claro. Ele é uma parte do nosso tripé. Então, não é... Trabalhar não é ruim. Não, isso. É digno. É uma questão de dignidade, não é? E talvez... a minha primeira contaminação com pessoas foi lá na ergonomia, lá no mestrado. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu ouvi falar, né, da loucura do trabalho, né? Então, do Dejur. Meu Deus, eu fui ler o livro do Dejur, foi uma leitura extremamente difícil para mim, né, como engenheira. E a minha segunda contaminação foi a implantação de uma matriz de materialidade, né? Então, aí a gente já está falando, né, de algo diferente. Mas quando a gente vai entrevistar stakeholders, né, para montar uma matriz de materialidade, e tu ouve o empregado, provedor de capital, né? Quando a gente ouve o investidor, esse termo, né? Quando a gente ouve o próprio colaborador, é impressionante como o S, né, do ESG, né, do social aparece. Por quê? É o colaborador que fala de si mesmo, das questões sociais, das questões... Não, é o investidor de capital. Quando a gente responde um questionário socioambiental de um banco hoje, todos os grandes bancos, e eu fiz isso nos últimos 4 anos, é impressionante o quanto aquela instituição que vai prover capital está preocupada. Ela quer saber quando foi teu último acidente, qual é a tua taxa de frequência, vocês têm algum programa? As pessoas de saúde e segurança do trabalho se reportam a quem? Não é? Então, é impressionante como existe... E a maioria de bancos são fora do Brasil, né? Como essa visão ela já vem de uma maneira diferente. Então, eu vejo que a grande contribuição da NR1, ela está, até pelo modelo, não é, do trabalho tripartite, ela está muito alinhada com fora do Brasil. A gente fala no mundo globalizado há quantos 1000 anos, gente? Né? Então, Perfeito. Assim, como é que eu vou competir com uma empresa fora do Brasil, tendo um índice de acidentes absurdo, tendo pessoas trabalhando numa condição basicamente escrava, né? Sem a menor condição de trabalho. E aí, isso que tu perguntou, Feijó, então, para a gente finalizar, assim... Eu não posso falar de todas as empresas, porque eu acho que eu tive eu sou muito grata à minha trajetória, porque sempre trabalhei em empresas muito éticas. E até porque eu acho que se não fossem éticas, eu lá não ficaria, porque tudo que a gente tem na vida é o trabalho da gente. E tu tem que se identificar com os valores. Tu tem que te identificar com os valores dessa organização, porque senão você não fica. Não fica. Não é? Então, assim, ó, um empresário... Né, que foi o que aconteceu comigo nessa empresa aqui de Caxias, que eu atuei nos últimos 4 anos, que nunca me viu na frente, que me contrata, e que um mês depois eu trago um valor absurdo, assim, eu preciso fazer isso. Aqui estão os 3 orçamentos. Faz. Puxa, vai Se gastar tu tá dizendo que tu tem que fazer, pode faça. fazer. Porque é aquela coisa do tipo assim, eu vou no médico, doutor, eu tô com dor, e ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Sim. Aí eu tenho um engenheiro de segurança, ele me diz o que eu tenho que fazer, eu vou dizer, não vai fazer. Então, eu sou muito grata, sabe? Mas a gente sabe que existem empresas que não entendem, assim, que tem que desenvolver o gestor. Eu lembro, assim, lá atrás, né? Então, eu falei o nome da CMPC, porque eu só tenho coisas boas. Eu falo, aliás, de todas as empresas.
a gente tinha todo um desenvolvimento de gestão, isso eu tive aqui em Caxias, tive agora, recentemente, também nessa empresa. E isso muda muito a maneira. Primeiro, criando no grupo de gestão um apoio. Nós somos um time. Antes do nosso time, existe esse time de gestão, não é? Que sabe que, puxa, Cris, me ajuda em tal coisa. A mesma coisa. Ô, fulano, tu consegue calcular para mim quanto que a gente reduziu? Né? Ele calculou. Vamos levar junto para o diretor? Sim, vamos levar. Puxa vida, que isso? Bom, agora vamos levar para o C-Level. A gente já está no C-Level, vamos levar então para o CEO. Então, eu acredito muito, sim, eu tenho visto muito, sim, participei, sim, não é? Eu tive uma grande mentora, que foi a Ana Cristina Niederauer, na época da CMPC, que é uma caxiense maravilhosa, não é? E era uma caxiense que eu brigava, muito obrigada, que eu dizia assim, ai, por favor, hoje eu quero sair aqui, né, do coaching sem parecer um hematoma humano. Porque era bem isso, me conta a tua semana. Aí ela me escutava, quando eu terminava, ela dizia, eu não acredito que tu fez isso. Eu digo, ai, Jesus, começou. Mas como isso me forjou, como isso mudou, como... Sabe que coisa maravilhosa que é isso. E Cris... desculpa. Cris. Ninguém me chama de Cristina. Ia ser muito engraçado. Não, eu agora achei que é dupla, te cortar, né? As duas Cris. Quase uma dupla sertaneja. Em relação até... fortalecendo ali a pergunta do Feijó, tu consegue identificar nas empresas assim, que a liderança está mais sensibilizada, a alta gestão, está mais consciente dessa importância que você fala também dessa parte mais né, técnica, né? Enfim, mas desse olhar mais humano? Sim. Não é? Eu entendo assim que a gestão, né, quando a gente está falando em executivos, quando a gente está falando nível gerencial, níveis de coordenação, sim, até porque isso hoje é uma característica que o mercado busca. Né? Não, acho que não existe mais lugar, né, no mercado para aquele gestor que é, me perdoem se eu estou usando de uma maneira depreciativa, o chefe. Né? O chefe, que manda e não quer saber. Faça. Olha, mas não, faça. Eu acho que não existe mais lugar para esse tipo de pessoa. Acho que a parte humana permeia toda, né? Ela é matricial a todo o conhecimento. Exatamente. Então, eu lembro de um grande gestor que eu tive, que eu realmente, assim, tenho o maior respeito. E que ele me disse assim, garota, tu vai devagar, porque tu tá muito ligeira para nós. Porque eu, Cris, vim de uma época em que eu fazia assim, eu botava tudo sentado e dizia, vocês façam. Quando eu me virava, eles já tinham sumido tudo para eu fazer, porque sabiam que a coisa era feia. Ele disse, se tivesse trabalhado nos dias de hoje, eu não ia durar um mês, né? Mas ele aprendeu na dor, né? Que bom. Que não podia ser assim. E foi um grande gestor, tanto que marcou a minha vida. Que legal. Né? Porque eu acho que isso é fantástico. Quando tu consegue te olhar e dizer. E eu percebo assim que nós temos, né, uma mudança nos últimos anos muito importante em cima do que é o trabalho. Porque a palavra trabalho por si só, ela é ruim, né? Sim, vem do tripalium, né? Perfeito. Que é um método de autoflagelação, né? Então, assim... como é carregada de sofrimento e de outras coisas que a gente possa ter ali no nosso inconsciente, né? Então, trabalhar é ruim. Bem, se trabalhar é ruim, eu vou fazer com que essas pessoas façam a força. Né? E isso não existe mais. E eu não quero nem saber. Não quero nem saber se vai doer ou não vai doer. Pois é. E aí tem uma coisa super interessante, né? Que eu acho que eu comecei a falar e depois eu esqueci. Nessa mesma empresa que eu trabalhei, para ver a importância do que é o psicossocial. Em 2000, eu entrei em 2021 e no final de 2022 eu assumi a medicina. E aí o médico é um colega que eu adoro, que é o Dr. Chiarello, um parceiro, assim. E ele me disse assim, ai, Cris, a gente teria que fazer uma avaliação assim, como é que estão as pessoas? É um diagnóstico, né? Não tinha nada ainda de NR1 com fatores psicossociais, comentava um pouco disso em NR17, mas não se cumpria, assim, não se tinha esse entendimento. E aí a gente foi falar, então, com o CEO da empresa. Olha, a gente está pensando em fazer tal coisa. Ele disse, não.
Sabe aquilo quando tu ouve um não? E aí ele disse assim, eu não quero um diagnóstico. Eu quero cuidar das pessoas. Eu quero que as pessoas se sintam acolhidas. Eu quero que as pessoas se sintam aqui num lugar seguro, não é? E a gente desenvolveu, então, a partir do pedido dele, e esse foi um projeto dele, isso tem que ficar muito claro, porque acho absurdo alguém usurpado uma ideia de uma outra pessoa. Nós organizamos isso, não é? Junto a uma consultoria externa, onde eram os psicólogos, e a gente criou um projeto, fez um ranqueamento das áreas onde a gente entendia que existia uma demanda psicossocial maior. Ele começou então a aplicar uma ferramenta, não é? Aplicou essa ferramenta, conseguiu identificar pessoas que estavam com um nível de estresse mais alto. Essas pessoas passaram por uma consulta por ele e foram então encaminhadas por um acompanhamento psicológico dentro do horário de trabalho, não é? Então assim, e aonde tu não podia, né, tirar. Eu passei na empresa que eu trabalhei, então nessa empresa chilena, por esse modelo. A gente tinha disponibilidade de fazer o tratamento de psicoterapia sem absolutamente nenhum custo. Que ano isso, Cris? Nossa, CMPC eu tô falando de 2014, a partir de 2014. 10 anos, 11 anos. E não tenho problema nenhum, eu fiz 3 anos de acompanhamento psicoterápico. Que não é muito comum naquela época, que não né? era muito, mas é que é uma empresa totalmente diferenciada, que tinha uma questão de reconhecimento, assim, de tu teres um parceiro do mesmo gênero, de tu poder colocar num plano de saúde. Tinha algumas coisas culturais, assim, que tinha muito a ver com a planta e que é fantástico. Bom, por isso que é a empresa que é, Sim, né? Isso que tu trouxe agora... Desculpa. Trouxe agora, lembra algo que até a gente trouxe na mesa aqui alguns podcasts atrás, que nem tudo são números, né? Você trouxe ele agora, que foi uma posição do principal gestor da empresa, né? Sim. Que ele disse, não, eu quero isso. Com certeza ele já tinha algumas coisas em mente, né? Mas ele não estava naquele momento, pelo menos, interessado no resultado. Ele estava interessado em cuidar das pessoas, saber que lá na frente alguém poderia até medir esse resultado, mas não era o que mais importava. Então, às vezes, ou geralmente, né, quem está em posição de liderança, de gestão, de tomar decisão, acreditar na sua intuição, acreditar que aquilo realmente dá certo. Muito mais do que números em algum momento, né? Sim, e ele propiciava isso a todos nós. Então, eu quero dizer assim, que quando o top-down, né? Quando tu tem isso de cima, não é? Isso facilita muito o clima. E as implantações também. E as implantações. Porque o que aparece? Por exemplo, como eu sou a gestora da área de saúde, mas não sou nem psicóloga, nem médica, e esse é um assunto, né, que existe todo um sigilo. Mas, assim, ó, a quantidade de vezes, né, assim, ó, na fila, né, para pegar alguma coisa, alguém chegar e encher o olho de lágrimas e dizer assim, Cris, se não tivesse esse programa, eu tinha perdido meu marido. Dá. Isso não tem nada a ver com a empresa. Sim. Mas aí o presencialismo, a pessoa está lá trabalhando de corpo presente, como se fosse um velório, né? Presenteísmo, obrigado. Presenteísmo. Ela está trabalhando de corpo presente, porque a cabeça dela não está lá. Não é? Uma outra coisa que a gente vê, assim como hoje, uma veia muito importante que as empresas precisam, Cris, não é apertar na tua frente, a questão financeira. Né? É algo que as empresas realmente precisam abordar. Porque, assim, a pessoa que está endividada, ela não consegue. Entende? Impacta, né? Cris, eu, assim, desde 2005 que eu atuo nessa recuperação, e eu vou deixar bem claro, porque esses dias me ligaram e disseram, Cris, tu trabalha com recuperação judicial? Não, é extrajudicial. Eu não sou advogada, né? Mas eu, nesses 20 anos, recebi muita ligação à noite de empresários querendo se suicidar. Eu imagino. Né? Então, assim, é algo muito sério, porque a gente trabalha muito psicossocial com o funcionário, com os líderes, mas e o empresário? Né? Mas e o empresário? Quem cuida deles? Né? E aí, talvez, pela base financeira, pela base da matemática, pela base dos números, eles se sintam confortáveis em falar comigo.
né? Mas a gente precisa desenvolver, e foi daí que nasceu o podcast Mente, Coração e Negócios, né? Precisa desenvolver esse outro lado. Porque tu tá na frente de um ser humano, mesmo ele sendo, entre aspas, intocável, aparentemente para a sociedade. E ele é humano. E isso também é algo interessante. Eu lembro assim, geralmente o C-Level tem a questão do check-up, né? E, ok, vamos fazer o check-up. A gente mudou algumas coisas. Quando né, assumiu uma pessoa nova, a gente geralmente dá uma oxigenada. E aí veio a demanda deles mesmos de, olha, a gente precisa fazer uma avaliação assim com a psicóloga, não é? Por quê, gente? Porque nada mais lindo, nada mais humano do que tratar pessoas como pessoas, com o respeito que a pessoa precisa, não é? Claro que existem os dois lados, e daí tem a questão do cuidar da empresa, né? Porque temos seres humanos, né, de todas as formas. Tem aquele que se vale de algumas coisas para querer algumas vantagens. Perfeito. E isso adoece um gestor. A gente sempre fala, se a gente fala em assédio, a gente sempre pensa assim, o gestor malvado assediando as pobres criaturas. E quando tem uma pobre criatura, que é aquela laranjinha, né, que está contaminando os demais, né? E está criando um ambiente. Devagarzinho, vai tomando conta. E é bem assim, aquela pessoa, ai, fulaninho, queridinho, ai, não, eu vou dar um jeitinho, mas ela tá minando a coisa, né? E tá adoecendo o gestor. Então, essa tua fala é super importante. O fortalecimento, ela é em todos os níveis. O gestor precisa, o gestor dos gestores e o gestor dos gestores. Os gestores também precisam. Todo mundo precisa ter esse olhar. Exatamente. Cris, indo para nossa finalização. Antes da finalização, posso fazer uma perguntinha? Eu tô segurando ela aí. É duas em uma de novo. Nós estávamos falando um pouco antes de iniciar o podcast aqui, né? Na questão que no Brasil, quando tem alguma legislação nova que venha a acontecer, e aí eu cito então a NR10, que fala sobre a questão de riscos elétricos, NR12, riscos em máquinas, equipamentos, parece que é meio praxe, né? E na NR1 aconteceu de novo. Quer dizer, qual é a data que vai iniciar? Tal. E a gente já imagina que vai ter um ano pela frente. Então, o NR10 foi assim, vai ser data tal, deu prorrogação de um ano, 12, e acontecendo a mesma coisa com o NR1 agora. Então, o que são as duas perguntas? Isso parece uma coisa sistemática no Brasil. Eu não sei se é só no Brasil ou no mundo, né? Mas onde é que está a real dificuldade para que isso aconteça? E a segunda pergunta quando as empresas realmente pensam em implementar isso, uma legislação qualquer, vamos pegar a NR1, nós estamos falando dela agora, né? Quais são os principais, não vamos falar erros, que é uma palavra meio pejorativa, mas os principais equívocos, gafes que as empresas cometem na hora de fazer um programa que acabam retardando com que isso realmente aconteça, na tua visão? A pergunta é excelente porque ela tem a ver com o que eu comentei antes na proteção da empresa, não é? Então vamos falar especificamente da NR1 para a gente não se perder, porque o assunto é maravilhoso. Exato. Dá um dia inteiro de discussão. Conhecimento, não é? Eu participei de uma conversa, acho que foi na RH Serrana, onde a gente falava disso. Então tinha profissional, né, da psicologia, tinha lá a Cris da engenharia, tinha pessoal do Ministério do Trabalho. Conhecimento. Então, por exemplo, hoje, se você colocar NR1 no Instagram, meu Deus, o que o algoritmo faz contigo é uma coisa assim, tu é morto. Enxurrado. Não tem cabimento que vem. Então, todos os profissionais têm um espaço. Aí vão dizer, Cris é ergonomista. Mas NR1, fatores psicossociais, não é a avaliação da pessoa, é a avaliação da empresa, tá? Então, a gente vai fazer uma análise ergonômica preliminar, porque isso é uma das grandes alterações. A NR1 determina que tu cumpra a NR17. O que é uma avaliação ergonômica preliminar? É tu entender se realmente existe uma demanda psicossocial. Então, por que as empresas não cumprem, postergam e fazem lobby para postergar? Pelo medo de cumprir. Porque não fica muito claro, os profissionais começam a se debater, como é que eu sigo, por onde eu vou. Eu lembro, assim, quando chegou março desse ano e tal, a gente tem os grupos de alunos, né, colegas, na verdade, ex-alunos. Vamos fazer uma reunião e vamos falar.
Então, assim, como que a gente faz? Né? Passo a passo, então, Cris. Passa a receita do bolo. Passa Então, a a receita do bolo. bolo é avaliação ergonômica preliminar, feita dentro de uma metodologia conhecida por alguém que tem conhecimento em ergonomia, alguém que tem formação nisso. Né? Eu lembro de uma pessoa que me disse assim, me manda qual é o questionário. Tu não sabe nem por que tu tá aplicando aquilo, nem como. E a maneira de tu aplicar um questionário, a ergonomia, ela é muito estatística. Qual é o percentual de certeza que tu queres ter naquela amostra? Grupos pequenos para se ter, tu vai ter todo o grupo para tu conseguir ter 95% de confiança estatística no que está sendo respondido. Então, assim, isso é avaliação ergonômica. Cheguei à conclusão que no setor da crise não tem fator psicossocial. Mas como que eu sei disso? Com as pessoas participando. E aí eu vou entregar para o RH? Não tenho. Agora, no setor da Cristina tem? Ah, tem. O que que tem? Bom, se é excesso de jornada, o RH já sabe, porque é controle de hora extra. Agora, se existe problema de gestão, de colegas, sei lá eu qual, de assédio, quais são os fatores psicossociais, né? De reconhecimento, por exemplo. Bom, eu vou entregar. Quem vai trabalhar? É o psicólogo. O ergonomista tem conhecimento, a não ser que ele seja um ergonomista com formação em psicologia. Exato. E aí é o psicólogo. Quais são os programas que o RH vai desenvolver para melhorar esse ambiente? Isso é de uma área que se chama recursos humanos, onde tem profissionais de psicologia. Não é? Então, eu acho que o que as empresas postergam é realmente isso. O que o profissional entende? Não é? Cada um na sua área. Cada um na sua área tem espaço para todos trabalhar. E não é espaço mercadológico. É necessidade de trabalho conjunto. É um pouquinho diferente. É um complemento, né? Uma complementariedade para poder fazer efetivamente a aplicação da lei. Todo mundo precisa. Uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar, né? E documentado. Por quê? Porque no momento em que eu documento alguma coisa, eu estou protegendo a empresa. E isso vale para tudo. Nas nossas reuniões, tu trouxe muito, né, Cris? Sim. Metodologia. Método para aplicar. Às vezes eu tenho o sentimento das experiências que eu tive com as NRs, né? E eu não sei se é o sentimento meu, se faz sentido, se tem esse sentimento também. As NRs são importantes, sem sombra de dúvida, né? Elas estão aí para proteger as pessoas, né? Que é o mais importante. Mas elas são muito abrangentes, né? São muito abrangentes. E ela é feita por um corpo que eu acredito, nunca participei, não sei como é que é dinâmico, mas acredito que seja um corpo técnico que conheça do assunto, né? Que realmente... Mas dali para baixo, não se preocupa. Não se consegue formar um corpo técnico abrangente que realmente dê sustentação para que as empresas façam sem ter dúvidas. As que eu participei, pelo menos, que eu citei antes... Sempre teve muita dúvida. E, na minha opinião, assim, é isso que mais posterga. Tem a questão econômica, é claro, porque muitas vezes tem coisa que diz muito investimento, né? Então, essa é uma parte que, de vez em quando, as empresas também têm pouco interesse em postergar em função de caixa. Mas as dúvidas que existem são enormes. Então, não se consegue fazer uma coisa onde se planeje uma NR, se planeje todo um sistema, né, um procedimento, e que consiga depois espalhar para todos e ter uma sustentação que possa dar apoio para isso. Né? Essa é a impressão que eu tenho. Mas essa impressão ela é correta. Porque, na verdade, a norma ela te diz o que tu tem que fazer e não como você tem que fazer. Aí no como e aí no como fazer é o que eu estou comentando. Uma equipe multidisciplinar. É o conhecimento. Né? Isso aí. Então, por exemplo, esse exemplo da GNR12, né? Então, o que aconteceu? O que a gente viu, muitas empresas contratavam assim, comprar uma máquina, tu tem que atender a NR12. Tudo bem, a pessoa faz o entendimento dela. Quando tu compra uma máquina de fora do Brasil. Agora, eu participei disso e era uma dificuldade muito grande em a máquina vir já com o que ele precisava. Tinha que chegar e depois adaptar aqui. Isso que a NR12 foi traduzida para o inglês. Eu lembro, assim, eu participar de comissionamento, né? Uma fábrica montada toda fora do Brasil. A pessoa que está fora do Brasil, questões culturais, né? Muda muito, né? Muda muito. Vou dar um exemplo simples. No Chile, tu tem uma linha amarela, diz não passe, ninguém passa. No Brasil, a gente encontra 25 vezes diferentes. Será que dá para formas diferentes de passar a linha amarela? Será que não dá para passar mesmo? Por que não então, dá? O que acontece? Tu tem que dizer o que tem que atender da NR12, né? Porque ela só diz o que tu tem...
o quê, mas não como. Que eu acho que é um grande problema da nossa geração, né? O como não vem para a mesa. A gente fala muito no que, e o como fica... Muitas vezes porque os profissionais são bastante rasos também, né? Também. Existe uma coisa na vida que se chama estudar. Sim. Isso a gente não faz. Bem, vamos agora para finalmente. Agora pode. Agora pode. Maior desafio da tua carreira, Cris? O maior desafio da minha carreira, essa parte que era e agora ia virar para a Cris, né? Eu acho que o maior desafio da minha carreira foi, assim, me superar, né? E entender. Eu acho que eu te contei isso quando eu cheguei numa empresa, sentei, olhei e disse, eu vou embora. Isso não é para mim. E aí, quando eu entrei e comecei a trabalhar e disse, meu Deus, eu digo, mas só um pouquinho, é método. O mesmo método que tu trabalha numa empresa pequenininha, que tem poucos processos, tu trabalha na grande. Né? Eu acho que esse foi o maior desafio. Quando a gente olha cifras muito grandes, não estou falando em salário, estou falando em empresa. Quando a gente olha naquela coisa enorme e dizer assim, dá para fazer. Mas tira o sono, dá dor na barriga. Depende de estudo. Depende. Esse é uma coisa assim, ó, presente para a vida toda. Estudar. Conhecer se aprofundar. Processo. Exatamente. Internamente, né? Se aprofundar. Aquele profissional que sabe tudo, ele está prontinho para ser aposentado. Perfeito. Para ser aposentado, não para se aposentar. Eu não falei porque vocês vão fazer as contas, mas eu fiz agora, dia 4, 33 anos de engenharia, 36 anos que eu trabalho, 30 anos eu faço no final do ano de engenharia de segurança. Se eu usar isso sem estudar, a minha experiência não serve para nada. Perfeito. Uma dica para o gestor. Uma dica sobre NR1. Uma frase. Te cerca de pessoas que efetivamente conheçam o assunto, porque senão tu vai gastar. E as empresas não têm espaço para gastar. Elas competem no mundo, elas precisam investir e ter retorno. Perfeito. E o retorno é grande. Cris, que podcast legal. Passou que nem vimos. Passou voando. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui nos auxiliar nesse tema que está tão em alta agora, né? Sim. Com esse teu olhar tão carinhoso com a pessoa, apesar de ser de processos, como tu trouxe, né? E nós somos muito gratos e acredito que em breve faremos novos podcasts, com certeza. Que ótimo, eu é que agradeço, Cris, a você, a essa mesa, né, tão competente, todos vocês. Me sinto extremamente honrada, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar de algo que eu amo verdadeiramente, que são pessoas, né? Vim falar de lei, de máquina, de coisas, né? Mas são de pessoas que a gente fala. Muito obrigada. 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 Obrigado.